Muito bem, estamos aqui então para discutir uma vez mais essa questão do plano de denunciação, o plano denunciado, que é tão importante nas análises que nós fazemos e que trabalhar com elas, pensá-las, é sempre um adendo muito grande nas ferramentas que revelam coisas dos textos para os leitores. Uma primeira questão que eu acredito fundamental é não confundirmos o narrador com o autor. O Greimmar explica bem aí que a confusão provém do fato de que o sujeito da enunciação, que é um sujeito lógico, é considerado pelos linguistas e, sobretudo, pelos literatos e filósofos como um sujeito ontológico. Eu acho que o Greimmar foi meio salgado aí. Ninguém mais parece fazer essa mistura. Mas é sempre bom começar de alguém importante como Greimmar, que pontua uma dificuldade na análise do texto. O sujeito lógico é um sujeito que, na proposição literária, o que eu estou chamando de proposição? Na obra literária, tem características que combinam com os elementos e com o propósito do texto. Por isso que ele é lógico. Lembrando sempre que lógica não é uma conexão transcendental aplicável aos elementos. A lógica nasce dos elementos da proposição. Então nós temos um personagem que é capaz de fazer, de operar, de produzir as questões que o texto coloca, as ações que ele deve produzir dentro do texto literário. Essas ações são ações exequíveis por esse personagem. Então observem bem vocês que essas duas entidades são criações. Tanto o personagem quanto as ações são criaturas de um autor que as pensa na conexão que ele determina, na conexão que ele intenta produzir no texto. Então, essa conexão é lógica, certo? Outra coisa é a ontologia. Quando a gente pensa na palavra ontológico, nos vem à mente rapidamente um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Quando nós pronunciamos essa palavra ontológico, nós estamos tentando negociar com as múltiplas faces que o sujeito desempenha, determina, vive na sua vida real. E o quanto isso é plural. Portanto, é muito diferente do sujeito lógico que tem aquele propósito que o texto literário lhe empresta. Então, é preciso separar esses dois seres. O ser que vive, que tem uma complexidade inalcançável, e o ser lógico, que pode ser percebido através das relações internas do texto criado para ele. Então, nós teríamos um mundo da realidade ao qual pertence o autor, que é o que escreve, o leitor, que lê aquilo que o autor escreve, e a mensagem. Essas coisas são materiais, elas vivem na realidade, elas estão dentro da realidade. O processo de enunciação cria dois outros níveis, que é o personagem narrador, que é aquele que vai viver só dentro do texto, e o personagem destinatário, que nós chamamos de leitor implícito. Por que esse personagem destinatário é importante? Porque um autor, quando propõe escrever, ele tem esse personagem em mente. E esta instância do personagem narratário, ela altera a produção do texto. Ela muda aquilo que o autor vai escrever. E, por último, mas que aparece ser sempre o primeiro, o enunciado, que é o texto que nós lemos. Nesse texto existem personagens que vivem fatos, que expressam ideias e que são atropelados por sentimentos, mas que estão todos circunscritos nesse mundo criado para eles. Este é o enunciado. Em Missa do Galo, que foi um texto que eu pedi para que vocês lessem, nós temos um enunciado imediato. O narrador Nogueira lembra sua juventude, quando aos 17 anos decidiu vir para o Rio de Janeiro para estudar, e por lá ele fica na casa de um conhecido, um tal Menezes, que é casado com uma moça chamada Conceição, que tem 30 anos. E o narrador dá a entender que o Menezes trai a esposa todas as semanas. Então é criado esse cenário
em que um menino de 17 anos se encontra com uma senhora de 30 anos que está padecendo traição. E isso está explícito no enunciado. Essas cenas, esses casos, solicitam que reflitamos sobre eles e que vamos extrair disso aí um conhecimento. Nesta reflexão que devemos fazer, tem lugar uma questão bastante dilemática. O narrador, que escreve muito tempo depois desses acontecimentos, ele emite um juízo. Ele diz: eu nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17 e ela 30. Então, o narrador não entendeu o que aconteceu. E aí a gente já começa a pensar, né? Se ele não entendeu, o que sobra para nós? O que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos entender? O que há para se entender? E essa questão acompanha toda a nossa reflexão. Porque todo o conto ele é elaborado em cima dessa dúvida, dessa angústia de acontecimentos, né? Dessa angústia na interpretação desses acontecimentos, ou mesmo se eles se deram da forma como nós estamos tomando conhecimento agora. Então existe uma coisa estranha ali, que é uma ambiguidade intransponível, né? Gerada pela diferença de idade. Um menino de 17 anos encontra uma senhora de 30 anos e as condições facultam esse menino elaborar coisas que não aconteceram. Isso é possível, né? Esse narrador que está avançado no tempo está muito distante dessa criança que ele foi, desse menino que ele foi. Então pode acontecer na memória dele uma edição. Algumas coisas são resolvidas ficcionalmente. E ele pode estar criando alguma coisa que não existiu. E também as condições do encontro são muito estranhas também. Porque ela acontece antes da missa do galo, que costumeiramente se dá meia-noite, e todo mundo está dormindo, e só ela e ele estão na sala, e isso gera uma situação bastante favorável, um enlace amoroso, não é? Só que não acontece. Essas especulações todas que eu estou fazendo em cima desses senões, dessas ambiguidades, elas são fruto das condições que foram criadas para o conto. E elas estão, portanto, implícitas, mas não estão declaradas. Elas precisam ser alcançadas pela nossa reflexão. A enunciação, portanto, é uma instância presumida. Ela não é uma instância declarada. E o que há de interessante aqui no conto de Machado é que narrador e personagem são a mesma pessoa, aumentando a tensão dessas duas possibilidades, de ter acontecido mesmo ou de ser uma invenção. Então, apesar de ela abordar o tema do adultério, né, não só do Menezes, mas também de uma possível relação de Conceição com Nogueira, que não acontece, né? O único contato que eles têm é um leve toque no ombro, né? Ele gera uma discussão muito interessante, certo? Porque o que importa nesse conto não é o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. E esse poderia ter acontecido entra numa esfera muito distante da realidade, porque faculta a liberdade de imaginação. Mas os fatos teriam se dado daquela forma? Uma pergunta que se faz: é possível alcançar-se a realidade analisando criteriosamente os fatos? Existe uma edição na visão que nós temos dos fatos? É muito interessante se pensar isso, porque o Machado de Assis escreve num momento bastante interessante da história do Ocidente, que é o final do século XIX, que havia um avanço das ciências e, vamos dizer, a empáfia desse discurso científico de poder alcançar todo tipo de sentido alcançável pelo esclarecimento das proposições, pela pesquisa racional
dos eventos. Então, é dentro desse cenário que o Machado de Assis escreve. E seus companheiros contemporâneos escritores, muitos deles encampam esse discurso, assumem esse discurso, como se a literatura pudesse mostrar cada pedacinho da realidade. E essa escola se chama realismo. Então parece que o Machado não entregou o seu coração a esse pensamento. Uma vez que o seu conto, ele deixa muitas coisas no ar. É como se o Machado estivesse dizendo para a gente assim, talvez a coleção de acontecimentos da realidade não seja suficiente para se extrair dela toda a verdade. Não sabemos se a verdade é assim alcançável. Isso é uma conclusão que a gente tira desse conto do Machado, que contracena com a literatura produzida no seu tempo, como se ele estivesse adiante do seu tempo. Então, o saber literário ele é uma expressão do que os demais discursos de conhecimento não podem alcançar. Nesse caso, por exemplo, está claro que é uma forma de expressão. O saber literário ele é um tipo de discurso que alcança instâncias que os outros discursos não podem alcançar. Quando os outros discursos se calam, o discurso literário continua avançando. Então é uma forma de conhecimento que se vale da ficção. Essa frase é do professor Salvatore D'Onofrio, o autor do texto que a gente está lendo. Então, é um tipo de discurso muitíssimo importante para a sociedade. E a universidade é esse lugar onde a gente pode fazer esse tipo de pergunta. Por que Machado teria escrito um texto dessa natureza? Podemos nós alcançar a realidade? É possível? Não podemos? O que fazer com nossas limitações? A universidade, diferente do que a gente pensa, faculta ao sujeito, ao acadêmico, a possibilidade de produzir questões sobre a realidade. E esse é o seu maior benefício e a maior herança que ela deixa para os acadêmicos. Se eu conseguir produzir alguma dúvida, alguma questão, eu estarei satisfeito como professor. Muito obrigado aos que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço em todos vocês, nos presentes e nos futuros. Até mais.